Pode Pode entrar! entrar! Eu sou a Carolina Mendes. E eu sou a Raquel Ray. E no nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre perrengue para quem viaja ou para quem decide morar nos Estados Unidos. E nós todos sabemos, como réis mortais, que os perrengues são inúmeros, mas eles já começam desde a hora que a gente quer tirar o visto, né? É claro que para toda viagem, todo planejamento é pouco, mas mesmo assim, mesmo os mais precavidos podem passar uns perrengues aqui e outro ali, né, Carol? Com certeza, amiga. E é o que você falou, já começa no visto. O que eu mais recebo de pergunta do pessoal, todo mundo, quando vai tirar o visto, já pede ajuda. É uma coisa tão que não depende da gente, que já faz de começo você ficar mais nervoso ali, mais preocupado com a documentação, já gera uma ansiedade bem grande, que a gente até esquece dos outros probleminhas que vêm à tona, que é o idioma, que é a adaptação no país. No começo ali, aquela questão do visto pega bastante. Exatamente. A gente já começa tendo que juntar todos aqueles documentos, ter certeza do que falta, do que não falta, e, claro, torcer para tudo dar certo, né? A gente nunca sabe exatamente quais são os critérios ali para nossa aprovação. Por mais que a gente tenha tudo certinho, a gente sempre espera pelo melhor, né? Depois disso, visto conseguido, hora de viajar. Pode ter um perrenguezinho ali também. Se a gente não ficar atento, pode perder um voo ou até mesmo dar o azar de ter uma mala perdida, né? Ninguém merece ter uma mala perdida, mas já os perrengues já começam ali. Eu, particularmente, eu já fui parada naquela salinha da imigração. Não sei se isso já aconteceu com você, Carol, mas eu já tive uma experiência de que eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei por Atlanta e mandaram direto para aquela para casinha lá para o escritóriozinho da imigração. E eu sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Quando a gente fica nervosa, né? O inglês vai embora, o português também, e a gente já nem sabe mais o que a gente está falando, né? E a gente tenta fazer aquela programação certinha, mas a realidade é que a gente sempre acaba tendo uma história para contar, não é mesmo, Carol? É, eu nunca fui parada aqui nos Estados Unidos na salinha, não, mas entrando do México para cá, fui passear no México, fui parada por quê? Ah, vocês sabem da imigração, muita gente atravessa a borda México, Estados Unidos, até quem acompanha a novela há muito tempo viu aquela novela América, como que é mais ou menos essa. Então, o brasileiro é bem visado quando você vai atravessar do México para os Estados Unidos no aeroporto, mostrou o passaporte brasileiro, salinha na certa. Então, esse foi o perrengue. Mas, pessoal, eu acho que a gente fica muito assim, parece que tudo é com a gente, na hora que você tá passando ali aquele medo de atravessar, né? É importante tentar manter a calma, respirar fundo, porque eu acho que esse nervosismo que a gente pode passar na hora ali dessa travessia, dessa entrada em outro país, eu acho que chama um pouco a atenção também da imigração. E acaba te colocando ali naquela situação. Então, eu sempre tento assim, quando eu vou entrar no país, colocar na minha cabeça assim, não tô fazendo nada de errado. Eles me deram a permissão para estar aqui, então vamos lá. E eu acho que adotar essa É, atitude é muito importante até pra gente, pra cabeça da gente, né? e eu acho que tudo colabora também, né? Às vezes a gente pega aquelas filas enormes para imigração, a gente fica mó tempão ali. Aquilo por si só já começa a dar uma agonia. Muitas vezes a gente está fazendo conexão, a gente tem outro voo para pegar, hora marcada. Isso sempre acontece comigo, eu sempre marco, a minha conexão é sempre muito em cima da hora. Então eu já chego ali querendo correr, né? Passar ali pela imigração correndo, mas naturalmente não é o que acontece, né? Mas é aquilo, aí a gente consegue entrar aqui, chegamos na terra do tio Sam. Sim, Quando a gente vem de férias, a gente tem uma programação, a gente geralmente fica em hotel, ou fica até na casa de algum conhecido, amigo, parente,
mas a gente já tem aquela programação mais certa, né? Quando a gente vem para morar, quando a gente muda para cá, que geralmente a gente vem literalmente de mala e cuia, a gente também não traz nada mais, é, a gente tem que ficar atenta, né, a algumas coisas que podem acontecer, né? Por exemplo, essa história da gente tentar alugar apartamento online ou Airbnb ou até mesmo hotel, a gente tem que ficar bem ligado nos sites que a gente usa e com quem a gente fala e conseguir coletar todas as provas suficientes de que a gente está fazendo uma transação legítima real. A gente não quer chegar aqui e não ter um teto, né? E não ter para onde ir sem saber o que vai dar, né? Isso, inclusive, por experiência própria, né? Já aconteceu comigo logo quando eu cheguei aqui para morar. Eu fiquei sem teto, eu tive que, de um apartamento, tudo certo que eu já tinha contratado online ou resolvido online. Cheguei aqui, fiquei literalmente sem teto, tive que correr, sorte que eu consegui achar uma vaga em um hotel, e por lá eu fiquei quase 2 semanas até eu conseguir ir para um lugar que também tinham 5 brasileiros, né? Então eu também estava dividindo com outras 5 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, dividindo quarto. Então, quer dizer, os perrengues são inevitáveis, né? Por mais que a gente se planeje direitinho ali, faça tudo na ponta do lápis, o risco de imprevisto é grande. Sim, mas tem coisas que a gente pode fazer agora que a gente mora aqui há muitos anos, que se a sua situação econômica, qualquer variável ali da sua viagem permitir, que você pode estar usando. Por exemplo, antes de vir, por que não usar uma agência? Pessoal, eles sabem de tudo, eles fazem isso, eles trabalham com isso. Então, eu acho muito legal, eles sabem como que precisa ser sua foto do passaporte, que tipo de documento que você precisa ter. Eles geralmente conseguem até te colocar na frente, na fila, muitas vezes até evitar a entrevista de visto. Recentemente, meu pai quis renovar o visto dele por conta própria, coisa que nunca foi assim que a nossa família fez. E foi lá, tirou a fotinha dele do passaporte, voltou. Porque tirou de camiseta branca e hoje em dia eles não aceitam mais, porque na hora que vai escanear, xerocar ali, sai parecendo um fantasma. Então não pode, já é uma coisa importante de saber. E a gente que não tá fazendo isso no dia a dia, acaba falhando ali, atrasando o processo. Às vezes tem gente que compra passagem antes até mesmo de tirar o visto, porque já quer levar a passagem para mostrar na entrevista. E aí pode atrasar todo o processo e, né, mais dor de cabeça, mais perrengue. Com Você certeza. tem, A gente sempre tem que. E eu acho que também tem um negócio. Eu lembro quando eu tirei meu último visto, que eu tive que voltar porque o meu cabelo estava para frente da orelha. Tinha que ser com o cabelo para trás da orelha para poder ver as orelhas. E aí eu tive que voltar, fazer tudo de novo. A sorte que tinha uma lojinha lá perto que fazia foto, e aí eu corri, mas assim, perdi o dia inteiro, que era para ter sido, né, é, aquele horário mais ou menos marcado na entrevista, perdi meu dia inteiro fazendo aquilo, sorte que deu certo, né? esse E é a o gente vai famoso falar, perrengue. e a Ficar gente vai o falar dia nos inteiro em outros, função. eu falo, Carol. Esse é o famoso perrengue, ficar o dia inteiro ali em função de uma coisa pequena. Pois é. E a gente tem toda que e como tem esse nervosismo e tem muita coisa que a gente tem que preparar mais ou menos ao mesmo tempo, né? A gente tem que tentar evitar essas coisas o máximo possível. Para isso é sempre bom a gente dar uma checadinha online, dar uma checadinha na internet, ver se tem alguma mudança, algum requerimento do consulado, alguma coisa nova. A gente sempre ficar ligada, né? Que aí dá uma para a gente conseguir evitar esse tipo de coisa. Depois nós vamos dizer, beleza, conseguimos pisar na terra do tio Sam. E aí, gente, o que vocês acham que é o primeiro passo para vocês se estabelecerem aqui? Eu, particularmente, eu aprendi inglês antes, eu aprendi inglês desde pequena, mas é aquilo, uma coisa é você aprender na escola, no cursinho de inglês, aquele beabá, e chega aqui na hora, começa a te fazer um monte de pergunta a partir já da imigração, e depois dali é só no desenrole do inglês, né? Isso pode atrasar a gente, o nosso lado, assim, demais,
porque se a gente não tem aquela orelha, aquele ouvido preparado, se a gente não tem aquele inglês, pelo menos intermediário, a tendência é que a gente vai passar um perrenguezinho, né? A gente que fala até hoje, a gente se confunde. Quando eu cheguei aqui, era 10 vezes pior e eu achava que o meu inglês estava lindo até eu sair do Brasil e chegar aqui. Isso acontece demais, né, Carol? Pessoal, primeiro a gente aprende a ler em inglês. Depois a gente aprende a escrever. E por último, a gente aprende a falar. Então, o que aconteceu comigo quando eu cheguei no aeroporto? Eu lia todos os sinais. Ah, vou me virar. Primeira vez que falaram comigo, eu tremi. Eu acho que se você não é fluente e você já tem muita experiência viajando, é um perrengue que vai passar. É inevitável, né? Não importa. Por isso que eu acho legal a gente chegar aqui e, apesar de ser muito legal achar a sua comunidade do seu país ali, e interagir com eles, porque você vai aprender muita coisa, vai evitar muito problema através das informações que essas pessoas podem te passar. Mas, pessoal, começa assistindo filme, se interaja com a comunidade americana também, igual se você tem oportunidade, mesmo se você não quer namorar, vá em encontro, converse com seus vizinhos americanos, começa a se incluir ali na comunidade deles também, porque é assim que você vai começar a falar inglês. E é rápido. Procurando livro, revista, tópicos em inglês, até mesmo online, né, no Instagram, Facebook, plataformas sociais. Não, nem estava saindo plataforma, né? Ver vídeo, como a Carol falou, ver vídeo. Começa com legenda. Pode começar com uma legenda em português para dar aquela treinada nos ouvidos e depois tira a legenda para ver o que consegue entender daquilo. E aqui também varia muito sotaque, né? Cada canto do país tem um sotaque diferente. E isso me deixava completamente perdida no começo, porque a maneira como os americanos que moram no centro do país falam é diferente como a galera, por exemplo, que mora no leste do país. E mesma coisa para quem mora no oeste, né? Eles têm sotaque, eles têm seu próprio sotaque. E aquilo dali, para o começo, assim, é sempre uma loucura, né? O lance é a gente engajar com o americano, a gente fala com português também, com brasileiro também, não tem jeito, né? A gente sempre vai procurar nossas raízes, estar perto de gente que fala a mesma língua, que come a mesma coisa, mas na hora que a gente tem que se virar aqui, que vai estudar, que vai trabalhar, não tem muito jeito. A gente tem que falar inglês e os erros vão acontecer muitas vezes. Já aconteceu várias vezes de eu falar que eu gostava de praia, por exemplo. Ah, você gosta de quê? Você gosta de praia. E eu falava beach, mas o jeito que eu falo, tem gente que entende como beach, como palavrão. E aí tinha aquelas pessoas que faziam tipo, o que você está falando? E eu achando que eu estava abafando, né? Principalmente uma Tava carioca. Eu consigo ver com o seu sotaque como que a palavra pode sair. Não, gente, É, os Estados Unidos é um e eu país. acho que, e eu acho que sai até hoje, né? Tipo, anos e anos depois, eu não, porque é o jeito que sai, é o jeito que eu consigo falar. Lógico que a gente vai melhorando muito, né? Com o passar do tempo, com a prática, mas tem umas coisas que, cara, a gente não vai saber tudo, principalmente na hora que a gente fica nervosa. Se a gente ficar nervosa, aí é que dá aquela travada mesmo. Já cansei de soltar várias palavras em português no meio de frases em inglês e é aquela coisa louca, mas a gente vai se virando, né? Sim, o grande segredo é, ele é fácil, ele só é difícil colocar em prática. Dê a cara a bater. Errar a gente vai mesmo. Eu moro aqui há mais de uma década. Até hoje eu cometo erros. Mas ainda bem, é um pessoal que é muito bacana, muito acolhedor. Eu sempre pedi, me corrijam, porque é assim que eu vou aprender. Eu sei, eu entendo que tem gente que não gosta de ser corrigido. Eu sou ao contrário, eu quero ser corrigida. E a gente vai improvisando, não improvisando, vai melhorando, né? Eu quero dizer. Ah, Os erros vão acontecer, né? Eu lembro muito que no começo eu cheguei aqui e eu passei o perrengue todo de ficar sem teto e ir para um hotel e depois ir para uma casa com
5 pessoas diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu não tinha carro, né, ainda, né? Eu ainda estava tentando me situar, né, para começo de conversa. E eu pegava o mapa e eu lia as coisas online, ponto de ônibus e tal. Outra coisa que, quantas vezes já peguei ônibus errado, porque eu achava que estava uma coisa escrita que fazia sentido para mim ali, e não era. Eu estava completamente louca, longe, de outro lugar, e aí eu tinha que me virar. E às vezes, e aqui tem aquela coisa de linha de ônibus que às vezes você vai para uma central, né, como se fosse um. Esqueci como fala. Onde vai trocar, né, os ônibus. Isso, que você troca o ônibus, então você tem que pegar um ônibus para ir para aquela central, para depois pegar outro ônibus para ir para o lugar que você quer. E isso aconteceu demais, assim. E eu, quando eu morava em San Diego, que foi nessa época, e ainda tinha outra coisa, o horário não é igual ao Brasil, não, que a gente fica senta lá no ponto 1 hora, o ônibus aqui tem horário para passar minuto certo. Então, vacilou, dançou, né? Dormiu no ponto, já era. Que a gente mais vê o pessoal correndo atrás do ônibus aqui. Ou correndo assim, porque tá vendo o ônibus descendo na rua e sabe que o ônibus não vai esperar. Eles não esperam, Ele eles não passa no param. minuto certo. É. E isso aconteceu muito comigo também. Outro perrengue. A gente passa 1 milhão de perrengues aqui, as fotinhas do Instagram, né? Tudo. A gente não chora as pitangas ali no Instagram, né? Ação que vem Instagram Corre. não sabe da verdade. Eu lembro que eu cheguei aqui, e aqui, como existe muito essa coisa de você chega, compra um carro, você, né? Tipo, tudo é carro aqui, até pela facilidade de locomoção e pela dificuldade do transporte público em muitos lugares. Depende do lugar, né? Dependendo para onde você for, nem vale a pena ter carro. Mas para onde eu fui, o ideal era carro. E eu lembro que cheguei aqui empolgadíssima e eu achando que, mais uma vez, né, que eu estava abafando, que eu entendo de carro, sempre gostei de carro, desde menina, desde moleca. E aí eu cheguei e falei, vou lá, vou ver, eu sei, vou comprar o carro certo. Fui comprar um carro barato, assim, um carro acho que era US$ 2.000 na época. Que para mim era um carro bom, mas era um carro velho. Gente, aquilo dali mais parava do que andava. E aí eu ficava na rua no meio da noite e desligava, meu carro desligava. Aí eu comecei a gastar dinheiro consertando aquilo. Aí você vai achar mecânico. Leva no mecânico mais barato, porque, né, a grana é sempre curta, né? E E 10 mil aí dólares depois. pois é, aí você acaba gastando num carro naquele carro, né? Até que eu tomei vergonha na cara e resolvi comprar um carro, consegui, né? Também, porque dá só a vergonha na cara, né, gente? A gente tem que juntar o dinheiro também. Que a gente também tem essa doce ilusão, né? Muitas vezes que a gente vai chegar aqui e vai ficar rico em um ano. E tô aqui há 6, até hoje não aconteceu, né? Então, mas eu lembro que eu tive que ralar muito, aí graças a Deus eu consegui comprar um carro mais novo e tal, e financiar, e aí minha vida melhorou. Mas aquilo dali era um perrengue, assim, para mim, porque eu precisava do carro, mas aquilo dali só me deixava na mão. E aqui não existe aquela de ficar no cantinho da rua pedindo uma carona, pedindo ajuda, não. Ninguém para e até proibida. Daqui a pouco alguém só liga pra polícia, a polícia bate ali e vem falar: o que você tá fazendo aqui? Exato. E a história do trânsito é bem complicado o trânsito aqui, assim, para você pegar, né? Aquelas interseções enormes que os dois sinais dos dois sentidos estão abertos para você fazer a virada para a esquerda, por exemplo, mas aí é tudo. Minha família vem para cá e eles falam, gente, eu não quero dirigir aqui porque dá nervoso. É só uma questão de costume, mas é um perrenguezinho, com certeza. As regras, cada estado aqui também, coisa que também é diferente do Brasil, que cada estado aqui tem sua própria regra, existe uma Constituição Federal, mas cada estado aqui enforça suas próprias leis estaduais, então a gente tem que ficar muito antenada nisso. Esse negócio da carteira internacional também é bom dar uma checada, porque eu acho que existe uma diferença. Eu não lembro mais se é válido por um ano ou se esse tempo aí diminuiu em função das regras de cada estado. Mas é uma loucura mesmo, né? Porque a gente vai fazendo, a gente vai fazendo, né? A gente vai torcendo pelo melhor e a gente consegue se virar.
Mas é aquilo, cara, no começo não vai ter muito jeito, não vai ter muita escapatória, né? A não ser que você já venha com uma estrutura toda, que você já tenha família aqui, mãe, pai, sei lá quem, que já te dê, né? Já te ponha debaixo da asinha ali e faça tudo por você. Do contrário, gente, não tem jeito. A gente sempre vai ter poucas e boas para contar. A gente passa perrengue até hoje, né? O A gente inglês pode, a gente pode tentar se preparar da melhor maneira que puder, mas uma coisa que para mim sempre foi muito engraçada aqui, eu falava assim, bom, o nome do país é Estados Unidos. E uma coisa que você não pode acreditar aqui que os estados não são unidos. Como a Raquel disse, cada estado tem sua própria regra. Então, se você está vindo para morar, não só para passear, coisas que você pode fazer para se ajudar. Se informar um pouco sobre as regras do estado que você vai morar, do clima, do lugar, como que são as coisas ali, para vir mais preparado um pouquinho. E outra coisa que eu acho que a gente pode fazer muito uso, que na minha época não tinha, a gente não tinha muito disso, é hoje usar dos grupos que a gente tem no Facebook, por exemplo, ou WhatsApp. Cada cidade que você for nos Estados Unidos vai ter uma comunidade brasileira, raramente não vai ter, tem muito brasileiro nesse país. Então, procurando se informar. Então, até mesmo antes de você chegar, você pode fazer um post, falar, tô indo. Pessoal, tem um lugar que eu consigo comprar uma comida brasileira? Porque vai ser um perrengue no começo. A gente sente, sim, muita falta da comida. Eu mesma cheguei aqui, eu não consigo gostar de nada. Nem coisas que hoje eu amo, no começo meu estômago não aceitava a comida daqui. Então, se interagir socialmente com americanos, tem que procurar fazer amigos americanos para fala, mas também se unir com a comunidade brasileira para estar se informando ali. Quem está aqui muito tempo consegue passar muita informação bacana para quem está chegando. Então, assim, é muito importante essa dica da Carol, da gente de procurar grupo brasileiro no Facebook, ver os posts primeiro, dar uma olhada ali nos comentários, ficar ligado, que é para não cair em furada. Esses grupos tendem a se tornarem assim, bem genuínos, porque as pessoas que estão nesses grupos para fazer scam, para é, para fazer Bom, para dar golpe, exatamente, elas são sacadas bem rápido pelos administradores ou até pelos próprios integrantes do grupo e eles são devidamente retirados, né, desses grupos. Mas não pensem que só porque também está no grupo que também está tudo lindo e maravilhoso. Então é bom ficar muito, muito atento, atento principalmente essas coisas de comprar carro. Geralmente a gente chega aqui numa situação mais de economia, então a gente compra carro, tende a comprar carro mais velho. Tem muito aí que vai funcionar até, sei lá, 200 mil milhas. Mas aqui vai ter uns que você vai comprar e o carro já tem problema de transmissão, por exemplo, que você às vezes não necessariamente vai conseguir identificar logo de cara se estiver fazendo um test drive, alguma coisa assim. é importante pensar que o barato pode sair caro. Isso. E também eu acho que a gente não precisa de pressa. É um país de primeiro mundo, o transporte público funciona muito bem aqui. É muito comum o pessoal que vem, você não precisa chegar aqui e pensar que você já tem que alugar um apartamento. Chega morando com o pessoal que já está aqui há mais tempo, vai Acho que dividir. você de preferência conheça, né? Para não chegar com o desconhecido e aí o negócio fica estranho às vezes, né? A gente deu sorte, né, Carol? A gente sempre deu sorte com esse negócio de morar, né? Ou de roommate, né? Mas Eu acho que a gente não pode ficar contando só com demos sorte, sim, mas eu acho que a gente tem que tentar ser inteligente nas nossas escolhas. com Ah, certeza. eu escolhi vir por intercâmbio, porque eu não sabia nada do país, e eu achei que era uma maneira inteligente de colocar meus pés aqui dentro. Chegar morando com uma família americana, que era de confiança, que eu tinha uma agência por trás, por segurança, uma diretora de intercâmbio que estava ali por mim, e era uma grande oportunidade para aprender a falar inglês, não ter que chegar aqui e ter nenhuma despesa, porque até o celular eu usava deles. Usei transporte público por muito tempo e assim dirigia o carro quando eles me emprestavam, então dependia da bondade deles.
E foi muito bom, porque eu morei 2 anos na casa deles e foi o tempo para eu começar a conhecer o país, ver o que que eu queria, se eu queria ou não ficar aqui. Então, pessoal, é muito importante chegar aqui sem pressa. Falar assim, o que que é o melhor para eu fazer nesse momento? Eu preciso de um carro? Ou eu posso começar usando um ônibus até eu conhecer? Preciso chegar aqui e já ter um apartamento? Ou eu quero conhecer como essa cidade funciona e onde é cabível eu morar, né? Ah, Eu e acho fora o lance do custo também, né? A gente transformar o real para o dólar, ainda mais hoje em dia, o real está super desvalorizado. Então, para você alugar um apartamento pequeno aqui, um apartamento básico, é muito dinheiro se você está trazendo em real e você ainda não se estabeleceu aqui de forma a começar a ganhar em dólar. Depois que começa a ganhar em dólar, é bom a gente tentar de esquecer um pouco, parar de ficar fazendo essa transição de quanto vale. Ai, mas no Brasil valeria tanto, porque senão a gente vai pirar, porque o real está realmente muito desvalorizado, né? Então é bom a gente chegar aqui com essa cabeça mesmo de economizar, né? Cada um nas suas próprias circunstâncias, né? A Carol veio de por uma agência e tal. Eu vim para estudar, então eu não vim, eu vim fazer uma pós. Inclusive, pessoal, nós estamos sendo bem breve aqui, falando de uma maneira bem resumidamente, para o episódio não ficar super comprido. Mas se vocês quiserem informações mais detalhadas sobre qualquer coisa, está vindo para um lugar específico dos Estados Unidos, ou está em dúvida de uma coisa específica, manda mensagem para a gente, pode acessar a gente no arroba, pode entrar, pode no Instagram e manda suas perguntas no nosso inbox, que a gente vai respondendo tudo e até montando episódios baseados no que vocês querem saber, né, Raquel? Exatamente, até porque o Pode Entrar é nosso. Vocês são todos muito bem-vindos aqui no nosso Pode Entrar. E a gente pode, com certeza, falar, dar dicas para vocês em relação às rotas mais comuns de brasileiro, as cidades onde é mais comum de encontrar brasileiro. A gente pode, com certeza, dar dicas para vocês de onde ficar, de como proceder. Quando a gente veio para cá, eu teria gostado muito de lá em 2008 alguém tivesse me dado o caminho das pedras para eu já conseguir, ia ser tudo muito mais rápido na minha viagem, né? Não, amiga, Mas mesma coisa que eu pensei aqui quando estava falando, assim, quem me dera tivesse um pode entrar quando eu vi. com certeza facilitaria muitas coisas, porque a gente teria dicas, né, de pessoas que já passaram por aquilo, que já moram no país há algum tempo, e aí ficaria tudo muito mais fácil, né, para os caminhos, para as rotas que a gente fosse seguir. Mas, gente, então a gente aguarda vocês no próximo. Se vocês quiserem saber mais dicas, a gente hoje está falando sobre os perrengues, que são inúmeros, são incontáveis perrengues que todo mundo vai passar, todo mundo já passou, passa e vai passar. A Carol falou muito bem, eu queria só voltar no lance da comida, porque a gente no Brasil, por exemplo, eu não como carne, mas eu já comi carne. E eu, inclusive, amava McDonald's. Eu amava quando minha mãe me levava no McDonald's para comer na sexta-feira, ou eu achava o máximo. E é uma coisa que no Brasil parece ter um gosto diferente, né, Carol? O gosto do McDonald's daqui não é a mesma coisa. Amiga, se eu sextamos era no McDonald's no Brasil? Eu amava, pedia para minha mãe quando eu estava na escola, eu saía da escola e toda sexta-feira ela levava eu e minha irmã no McDonald's e aquilo dali era o auge, assim, né, Ai, pra gente, gente. A que gente amava. chique! Eu era pobre no Brasil. Mas era só uma vez por semana também, só com bom comportamento, que Eu senão eu não ganhava comia, uma não. casquinha, sabe a casquinha que era R$ 1? Ganhava uma Isso. casquinha quando eu ia no dentista, apertava o aparelho. E aí o dentista falava assim: chupa sorvete. Aí minha mãe dava um sorvetinho de R$ 1 pra gente. Isso. E como as coisas mudam de gosto aqui, né? Eu acho que é ingrediente mesmo. Aqui as coisas são diferentes, apesar de serem muito parecidas e terem muitas vezes o mesmo nome, elas têm um gosto diferente, como o McDonald's. E outra coisa também é água de coco, que eu amo água de coco. Eu tomo água de coco todos os dias, eu sou viciada em água de coco, mas eu sinto diferença de sabor.
mesmo de marca do Brasil para a mesma marca aqui, que vendem aqui, vendem em mercado e tal, não é a mesma coisa. É impressionante como a gente tem que se readaptar e, inclusive, adaptar nosso paladar, né? Para cá, né? O corpo da gente acostuma, né? Mas chegar aqui é decepcionante. Eu passei muita fome no começo, porque eu não conseguia gostar de nada. Até o que eu gosto, eu não conseguia gostar na época. É, Um eu exemplo também. é que eu já tinha comido Pizza Hut no Brasil e foi o que aconteceu. Depois de uns 4 dias sem comer, tudo que eu colocava na boca voltava. Eu decidi com as outras meninas que estavam fazendo intercâmbio comigo, vamos ligar no Pizza Hut e hoje a gente vai comer muita pizza. E eu não gostei da pizza. E era uma coisa assim, foi um processo para adaptação. Então, minha dica, pessoal, é essas horas que vocês vão usar a comunidade brasileira, que eu já falei, procura os grupos no Facebook, porque nem que for uma vendinha brasileira, tem geralmente nas cidades maiores, e você pode chegar aqui, não precisa ficar passando aperto demais. Vai lá na lojinha, compra uns ingredientes básicos para você cozinhar. Para mim, eu sentia muito falta de comer arroz e feijão, aquela comida tradicional que a gente tem que comer todo dia. Então, o que eu fazia no começo? Demorou um tempo para eu descobrir que existia panela de pressão aqui. Então, no começo eu comia um feijão da latinha, que é um feijão mais doce, é um feijão adocicado, e fazia um arroz, aí eu colocava bastante cebola, alho, para ainda me dar. Mas a nostalgia da comida é muito grande quando a gente chega. É duas coisas, né, que a gente sente muita saudade no começo. É da família e é da comida. É uma coisa que eu acho que não importa quem você seja, eu acho que todo mundo passa por essa mesmo perrengue no começo. Com certeza. O feijão, inclusive o feijão em lata, é barato aqui, né? Eu acho que em determinados lugares custa até menos de $1. É, Aquela latinha. E aquilo dali salva muito, tá, gente? Quando a gente está apertado de grana, mas precisa manter o corpício funcionando, ali tudo em riba, aquilo dali salva muito. Aquilo dali já me salvou muito. Já comi muito feijão em lata, principalmente quando eu morava em San Diego. Nossa, eu passava muito perrengue nesse sentido. Primeiro que eu não gostava de tudo, eu não comia tudo, já tinha essa coisa de não comer a carne, que aqui tudo também tudo é carne. E a grana, né? A grana curta, né? Que a grana, até a gente se estabilizar aqui, a grana é curta, gente. eu sei que E a carne tá muito cara no Brasil também, mas aqui é muito caro. Eu cheguei aqui, eu choquei com o preço de carne, eu também comia carne na época. Não tem o mesmo gosto. Até hoje é, eu como mais, e eu acho que foi um dos motivos que me fez parar, foi porque era a decepção do gosto. Mas a gente se adapta, viu, pessoal? Hoje eu não tenho mais necessidade de comida brasileira. É uma coisa muito engraçada. Eu não tenho, não chego nem a ter desejos mais. Virou meio que ao contrário, porque, né, às vezes eu, né, tá no Brasil, vai comer uma comida brasileira, já não sou tão chegada. Muito engraçado isso. E, e bobagem, sabe? Que hoje minha alimentação é basicamente baseada em vegetais, que tem o mesmo gosto do Brasil. E eu não sei porque quando eu cheguei, eu não recorri a isso, sabe? Tá comendo mais salada. Eu acho que tudo tinha um gosto muito diferente. Tudo, o tempero é muito diferente. Então, é só no começo. A gente vai se acostumando e eu acho que a gente tem que procurar ir experimentando devagar as coisas também. Os Estados Unidos é um país que tem gente do mundo inteiro, então aqui é igual São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Você vai achar comida de todos os cantos do mundo, que não é uma realidade de qualquer lugar que você for no Brasil. Então, vai descobrindo o que tem o paladar mais próximo do Brasil. Por exemplo, aqui a gente sabe que a comida do Caribe, ela é bem parecida com a comida do Nordeste brasileiro, uma comida mais apimentada. Eles têm arroz bastante. Então, começa por ali, experimentando sushi, né? É parecido com o do Brasil. Ah, outra coisa, comida mexicana, é bem parecida com a nossa. Então, não precisa chegar aqui e ficar tentando ir lá no chinês e achar que vai ser gostoso. Não, é uma comida super doce, frita, muito diferente da nossa. Então, tem os caminhos que a gente pode ir trilhar até a gente chegar num lugar que a gente já está super confortável com a comida do país. é por aí. E vocês, galera? A gente quer saber de vocês também. Qual o perrengue para vocês que eu mais
terrível que vocês já passaram, o mais engraçado. Pode ser aqui nos Estados Unidos, pode ser qualquer viajando para qualquer outro lugar. A gente quer ouvir de vocês também as histórias e o que vocês encontram como maior barreira, maior obstáculo, né, para vocês quando vocês estão em terras, em solo diferente do solo brasileiro, né? Daquela nossa comidinha, aquela comfort food que só o brasileiro faz, aquele colinho da família que fica para trás muitas vezes, né? Que a gente deixa lá e morre de saudade. Falem, contem pra gente, mandem direct, mandem, comentem e deixem a gente saber também, que é para a gente poder falar, conversar sobre isso e sobre outros assuntos também. Não é isso, amiga? Hoje em dia é bem mais fácil, né, Raquel? Eu e a Raquel, nós viemos para cá o mesmo ano, apesar de que a gente não se conhecia, mas viemos em 2008. Pessoal, quando nós viemos em 2008, existia já o Skype, você podia falar por vídeo com sua família, mas hoje a tecnologia é tão mais acessível, dá para driblar essa saudade de uma maneira tão mais fácil, Raquel. Vou falar uma coisa que com certeza você lembra. Lembra que para ligar para o Brasil, a gente tinha que comprar uns cartões telefônicos. E aí você discava, você ligava no telefone como se você estivesse fazendo uma ligação para os Estados Unidos. Aí ia falar, entra o código, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você entrava, raspava o cartão, pegava o código que te dava não sei quantos minutos, e aí você fala Eu acho que ainda aquilo. tem isso nas lojas de conveniência. Eu acho que ainda existe Sim, isso. Aqueles, eu nem, com nem aqueles, sabia que existia ainda, porque hoje é tão fácil ligar, né? E eu acho que existe com aqueles celulares pré-pagos. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, meu primeiro aparelho de telefone foi um que eu comprei no 7-Eleven, que era um daqueles de $10, $15. E aí, 7-Eleven é uma lojinha que tem toda a esquina, pessoal, que vende. É igual lojinha de posto de gasolina. é uma loja de conveniência, né? É, Começou como loja de posto, mas hoje em dia já se expandiu tanto que tem em toda esquina, né? sim. E E eu lembro que direitinho que eu comprei aquele celular, que era, sei lá, $10, $15 na época. E aí, para fazer as chamadas, eu tinha que fazer isso, comprar o cartão, fazer isso aí que você falou, raspar e digitar, botar aquele número. Que loucura. E, amiga, eu até vou contar uma história, porque hoje a gente tem celular tudo com plano ilimitado, né? Você pode falar quantos minutos você quiser, tudo é ilimitado, a internet, a ligação. Mas naquela época também, não. Era muito caro, então você tinha os planos, né? Você tinha tantos minutos para falar por mês. Então a gente ficava checando os minutos ali. E eu pensei assim, no começo, eu vim morar com a família americana, eles me deram um celular, entrei no plano deles, então eu dividia tudo. Então, às vezes, eu sofria com tanta saudade no começo, que eu ligava pra minha mãe e falava assim, até o cartão morrer, eu não vou desligar. E aí, gente, um belo dia, o pai da família, muito delicadamente, porque eles são muito educados, delicados aqui, a maioria, veio e falou assim, fulano, eu tenho uma conta para você pagar, porque você tá usando o celular muito, a gente não tem condição de bancar. E eu achando que porque eu comprava o cartão, já tava pagando pelo cartão ali, que não era muito barato, eu tava pagando a ligação. Não tava usando nada do celular, não sei o fato de que eu tava usando aquele, aquele aparelho para fazer a ligação, né? E não, cada minuto que eu estava no telefone estava descontando do minuto do plano. Então, nós tínhamos, na época, 2 horas, 120 minutos para usar o mês inteiro, os três. O homem, a mulher da casa e eu. Então, tipo assim, 40 minutinhos ali para cada um por Não mês. dá nada, não dá nada. 40 minutos eu fiquei na primeira ligação com a minha mãe. Já usei um minuto de todo mundo, assim, 3 dias. E aí eles vieram ter uma conversa séria comigo. E aí nossa, eu quis morrer. Eu fiz minhas malas para voltar pro Brasil. Porque eu falei, se eu não posso falar com minha mãe, com meu pai, a hora que eu quiser, o tanto que eu quiser, aqui não ficarei. E É. aí foi que eu passei a usar o Skype. Mas o que era difícil, porque minha família não tinha computador, nem sabia usar tão bem assim pra estar, né? Ah, quero falar agora. Ah, então todo mundo tem que parar tudo que tá fazendo, ligar o computador, pôr a internet de escada e tirar o tempo. Exatamente. A própria conexão mesmo era difícil, né? Era muito difícil quando nós chegamos, pessoal. Você tinha que lidar com a saudade assim de uma maneira
Hoje não é assim, é bem mais fácil, você se sente muito mais próximo da sua família do que, né, apesar da distância, mas a gente consegue ainda compartilhar muito e tá sentir essa proximidade de uma maneira muito mais fácil. Hoje em dia, todo lugar, até Starbucks ou qualquer outro establishment, né, loja, tem Wi-Fi. Então, mesmo que você não tenha Wi-Fi em casa aqui, mesmo que você, né, não tenha acontecido alguma coisa, ou você tem Wi-Fi, mas tenha acontecido alguma coisa, que não esteja funcionando alguma coisa, você vai numa loja, pum, conecta seu telefone, pelo menos um tempinho ali, você vai ter uma meia hora, uma hora, sei lá, para você usar a internet deles, né? Então, hoje em dia, tudo já está bem mais para estreitar mesmo, né? Essa distância, para encurtar essa distância. Um perrengue que não mudou, e eu acredito que não vai mudar, é o clima, né, pessoal? É bem importante vir informado do clima do lugar que você vai morar ou vai viajar por um tempo, porque passar frio não é legal. Eu acho que a gente aguenta muito mais passar calor do que passar um frio pesado. Eu sofri muito e sofro até hoje, eu ainda sinto muito frio. A gente chega tentando economizar e roupa de frio boa, que vai realmente fazer a diferença para você, não é barato. Então, uma dica que eu dou, aqui tem muita loja de doação, loja que vende as coisas que as pessoas doam e você compra por De muito mais segunda mão. barato. Loja de segunda mão. A maior que tem aqui no país chama Goodwill. Então, se você está chegando no país, está com a grana curta, vai chegar um inverno, pessoal, vai no Goodwill. Vocês vão achar casaco de marca lá, coisa boa. Sempre procura, por exemplo, onde que eu moro chove muito. Então, tudo que eu vou comprar, eu procuro coisas que são à prova d'água. Sejam espertos em relação a isso, porque uma das piores coisas que pode acontecer no país é ficar doente. Aqui não é igual ao Brasil, o sistema de hospital é 5 vezes mais caro e não é tão bom quanto. Apesar de ser um país Sistema de de primeiro hospital aqui mundo, é perrengue, né? Você não. precisar O de hospital aqui eu hospital acho que aqui é o maior perrengue. é É, um perrengue total, para né? vocês terem uma ideia, a gente pode fazer um episódio só disso para contar, mas um pé quebrado aqui, gente, custa pelo menos US$ 10.000. E eles Pelo menos. não é uma medicina preventiva aqui, então é muito frustrante ir no hospital, lidar com o médico que, em geral, vocês não querem passar por. Aqui a gente não tem SUS, né? Aqui o SUS não existe. É, E por mais que o SUS tenha suas falhas, por assim dizer, no Brasil, é um sistema que você pode recorrer, né? Que vai te atender ali, né? Vai te dar um atendimento médico. Aqui não, aqui entrou no hospital, você paga, você tem uma estimativa, eles já te dão uma estimativa, e a estimativa é sempre desesperadora. Desesperadora. Qualquer coisa que você precisa, ficar 1 hora e meia numa sala de emergência é US$ 2.000 para não fazer nada, né? Para não fazer nem exame básico, nem nada. Então, assim, a saúde aqui é perrengue. Mas é até se aquilo, né, você amiga? passar mal e ligar para a ambulância aqui, são US$ 500 só pela ligação para a ambulância vir te atender. É, Então, eu é tudo. até aprendi quando eu cheguei aqui que o pessoal os americanos que eu morava, né, a família, falou assim para mim: só liga em caso estiver morrendo. Se for alguma coisa que a gente pode se ajudar, que os vizinhos podem ajudar, não liga. E uma coisa também que eu percebo bem comum com a comunidade brasileira, assim, todo mundo compartilha da mesma opinião, é que a gente geralmente espera o dia que vai para o Brasil visitar para fazer todos os exames em todos os médicos que precisam. Eu particularmente, eu deixo para ir nos meus médicos assim que não tem pressa, dermatologista, alguma coisa. A gente sempre vai ter um emergencial aqui, né? A gente sempre tem uma base aqui. Mas eu deixo para fazer tudo no Brasil, toda vez que eu vou no Brasil, antes de eu ir, eu já deixo meus médicos todos marcados lá, e porque é para não ter erro, não ter risco de eu não conseguir fazer aquela visitinha lá para eles, porque a cultura é diferente, a maneira como a gente é tratado num consultório. Não estou dizendo que aqui que as pessoas sejam ruins, não. Eu até tenho médicos bons aqui, assim, que são bem assim atenciosos e tal. Mas a maneira como você é tratada, aquela consulta a fundo, que os médicos te perguntam tudo, que sabem da sua vida, do seu histórico médico todo,
Isso para mim só no Brasil também não tem nada que se compare à medicina do Brasil. É. E, e Eles processam com muita facilidade aqui. Processa uma coisa e eles morrem de medo, os americanos. Então, já me falaram que os médicos geralmente nunca vão muito a fundo nas coisas porque eles têm medo de serem processados. Então, eles são bem cautelosos, eles não te perguntam muito, não invadem muito. Raramente, até eles relam no seu corpo, gente. Uma coisa, você vai no médico, né? Você já tira a roupa, já quer ser examinado todo. Aqui não é muito assim, não. exatamente, exatamente. E até um exemplo, eu fraturei minha mão ano passado, eu acho. Eu tive uma fratura na minha mão direita. E eu fui a uns 2, 3 médicos aqui nos Estados Unidos e eles nem tocaram na minha mão. Eles não tocariam falando de. E a minha mão tá com aquele ovo, né? Com como que fala? Como que Inchaço. faz cola? Aquele inchaço, minha mão super inchada, parecia que eu tinha um ovo, uma bola de tênis, assim, na minha mão, na parte de cima da mão. E os médicos não tocaram na minha mão, nenhum dos acho que foi a dois, com certeza, que não tocaram, que eu me lembro bem. E aí, no resumo da ópera, eu já tinha gastado maior grana com aquilo, não tinha resolvido o meu problema, e aí eu fui para o Brasil para resolver. Acabou saindo mais em conta para mim ir ao Brasil, para ir ao médico, para resolver isso, aproveitar ver minha família, né? Óbvio, meus amigos, mas me saiu muito mais em conta do que o tratamento daqui e tudo para eles. Eles falavam, tá, vamos dar 2 semanas, volto daqui a 2 semanas. E com isso o tempo foi passando e minha mão fraturada. E eu não conseguia fazer um monte de coisa, né? Eu fiquei muito limitada naquele tempo. Aí eu tive que ir para o Brasil, cheguei no Brasil, pô, atendimento sensacional, natural, né? Como é do Brasil, como os médicos excelentes que a gente tem. E aí pronto, e aí eu fiz o tratamento correto, aí deu tudo certo, consegui recuperar minha mão 100%. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Então tá É, bom, Raquel, foi muito bom te ver mais um dia e estar aqui foi fazendo ótimo. testes, falando sobre os perrengues que a gente vai passar. Nós vamos ficar esperando o DM de vocês. Quem já veio para cá, quem já morou para cá, manda pra gente os perrengues, que a gente vai estar postando nossos stories. A gente quer saber o seu também. Exatamente. Conta pra gente. E aí a gente se vê na próxima semana. A gente traz mais informação. Qualquer coisa mais específica que vocês queiram falar, deixa a gente saber. E aí a gente se vê semana que vem. Um beijo. Um beijo.